Oi, vamos falar um pouquinho de intervenção neuropsicopedagógica. O que são? São intenções, estratégias que serão criadas, né, para ampliar a aprendizagem. O foco é sempre a aprendizagem. Essas intervenções são planos que você vai traçar para alcançar os objetivos de acordo com a necessidade. Então, você vai projetar o quê? Você vai projetar da maneira, né, que seja interligar o aluno com a aprendizagem e a escola. E muitas das vezes, essa ligação, ela precisa de um elo. E quem vai ser o elo? Somos nós, neuropsicopedagogos. Vamos entrar nessa e vamos traçar esse plano de ação para que essa intervenção dê certo. Então, nós vamos criar metas, vamos criar projetos, trabalhos temáticos, vamos criar abordagens para que esse aluno se sinta confiante, que ele possa demonstrar o que ele sabe. Não vamos focar no que ele não sabe, vamos focar no que ele pode nos apresentar. Nós vamos ter fases para coletar os dados, para coletar informações, para estudar, né, profundamente toda a parte que está incomodando esse aluno, está bloqueando esse aluno. Então, pode ter vários atributos ali que estão impedindo esse aluno de prosseguir com essa aprendizagem. Então, nós podemos fazer essa pesquisa de campo, né, através de preenchimento de relatórios do professor. O professor é o nosso principal contribuinte. O professor vai estar analisando na sala de aula todo esse procedimento. Ele vai passar para o neuropsicopedagogo, e o neuropsicopedagogo vai investigar mais a fundo todo esse procedimento. Então, assim, ele vai traçar métodos que vão desenvolver esse aluno na parte cognitiva, que muitas das vezes não foi desenvolvida lá na educação infantil, não foi feita de maneira correta, ou então o aluno pulou fases que os pais têm mania, né, de achar que o filho sabe tudo e quer botar nota série, e às vezes escolinha pequena de educação infantil, como não seguia uma regra, ela fazia aquela adaptaçãozinha, não, tá bom, tá apto a cursar a série e tal, né, fazer aquele respaldo, e o aluno entrava, só que ele entrava boiando. Por quê? Existe todo o processo de desenvolvimento que eu costumo falar para vocês estudarem as fases de acordo com o sensório motor, o pré-operatório, de acordo com o Piaget, que realmente ele descreve ali sensacional. Todos os períodos ali a criança tem que alcançar. Não alcançou, tem algum problema que está impedindo. Então, é muito importante o relatório na educação infantil. Dali, se a criança não teve esse relatório, foi lá para o pré-escolar, que era antigamente, né, que é primeiro ano agora, chegou lá, ele vai ser letrado. E esse letramento vai causar frustrações. Ele não vai conseguir atingir os objetivos da turma, ele não vai prosseguir de acordo com as metas que a professora tem para aquela matéria. E aquele currículo, aquela grade da escola não vai ser compatível à bagagem que ele tem. Então, é aí que entra o nosso trabalho, né? Nós vamos ter toda aquela verificação do aprendizagem dele e vamos ver o que a gente pode estar utilizando para o desenvolvimento da linguagem, com as nossas intervenções, né? O que a gente pode fazer para desenvolver a matemática, o que a gente pode fazer para desenvolver a praxia desse aluno, porque muitas das vezes também ele não teve uma praxia correta, ele não atingiu
né? Aquela parte toda de exercer as funções. Então ele não consegue, função executiva e função cognitiva para ele não existe. Então toda aquela parte do grafismo, toda a parte da coordenação visomotora, toda a parte da lateralidade, toda a parte que ele devia ter na educação infantil, ele pulou, né? Então assim, ele não conserva nada, ele não consegue assimilar os conteúdos, ele tem sérios problemas em fazer as atividades. Nem a pega do lápis ele consegue. Por quê? Ele não teve o desenvolvimento da pinça, ele não teve do tônus, ele não teve aquele movimento pinça, né? E assim, isso é fundamental, os movimentos e os passos. Eu costumo até falar com as minhas colegas que todo movimento pinça, todo movimento do fortalecimento do tônus, toda aquela história, massinha, bloquinho, tem um fundamento. Todo aquele labirinto, né? Aquelas pecinhas, os blocos lógicos, tem os conceitos básicos. E as professoras, às vezes, deixam de utilizar esses instrumentos riquíssimos. Igual na parte do fundamental, que deixam de utilizar o material dourado, né? Material dourado. E agora, eu recentemente, né, tem um ano e pouco, eu conheci um outro material também, que é muito maneiro, gostei muito, e comecei a utilizar, né? Deixa eu pegar aqui, acabei me esquecendo. Esse material aqui, olha, é a escala Cuisinart. Eu gostei muito dela, né? Ficando descabelada. Eu gostei muito dela, porque ela é um trabalho riquíssimo, né? Ela e o material dourado, meu Deus, é sensacional. Então aqui, barrinhas coloridas, cada uma com a sua função, cada uma com a sua quantidade. E proporciona a você, a partir de 3 anos de idade, proporciona a você grandes benefícios na matemática e no desenvolvimento do seu aprendiz, né? E na nossa intervenção, nós vamos utilizar projetos escolares, né? Trabalhos, vamos vincular teoria com a prática, onde a gente vai ter a finalidade de alcançar os objetivos para mudar, né? Mudar essa concepção do aluno. Então, vai organizar todo o conhecimento dele. E aí vai ter o fundamento para ele, né, gente? Porque se a gente tem educação infantil, e lá na educação infantil a gente tem que fazer aqueles movimentos, tem que utilizar aqueles instrumentos, a gente tem que fazer, aprender como vai fazer a coordenação toda. Isso tudo é uma preparação. E estudos apontam que a criança precisa de um tempo para assimilar aquele conteúdo. Então, assim, ela se concentra no máximo, vamos dizer, a pesquisa que eu li eram quase 30 minutos. Depois de 30 minutos, o cérebro descansa para estar aprendendo mais. Então, assim, se a professora está ali, ela deu aquela coordenação, a criança está parada, olhando, é porque ela não sabe. Aí, às vezes, a professora acha que a criança tem que chegar na escola escrevendo com lápis fino. Não é com fino. Não, primeiro ela tem que usar o corpo, a coordenação grossa. Ela tem que fazer os movimentos do labirinto, pular, correr, todo o movimento grosso, para depois ela ir pro lápis fino. Só que a criança tadinha chega na sala de aula, a professora dá um caderno, um lápis grande, né, um caderno grande, e assim, ou então pequeno, né, que aquilo ali para a criança não é nada, ela não sabe, ela está perdida ali. Mas o pai e a mãe falou que ela vai ganhar um caderno, que ela vai ter para escrever, né, tal. Só que assim, a proporção dela, ela não sabe limitar. Então, é na escola onde ela vai ter os movimentos que a gente pode estar auxiliando para coordenar, são de pressão, movimentos onde ele vai parar e prosseguir, parar e prosseguir. Então, tudo isso é desenvolvido na educação infantil, mas nada que não se resolva além, né?
E nós temos como auxílio, né, o nosso plano, ele vai nos dar todo o conhecimento que a gente tem para o aluno, o histórico todo. Então, nós vamos fazer o nosso questionário, né, e vamos utilizar os nossos instrumentos de acordo com o nosso protocolo. E todo esse procedimento, nós vamos estar ali sempre identificando o aluno, identificando o histórico dele, identificando o histórico familiar e escolar, né? Nós vamos estar utilizando os nossos meios para que esse aluno tenha realmente um desenvolvimento bom. Então, a gente tem que estar sempre ali, entrevistando a família. É muito importante na escola, faça essa entrevista com a família. Essa entrevista com a família, ela pode ser feita com um membro ou dois, né? Porque muitas das vezes não dá para virem. Mas assim, essa entrevista é alguém que conheça bem a criança e possa estar com ela naquele momento diário, onde vai estar identificando tudo sobre essa criança. Toda a parte da gravidez, né, que a mãe teve, todo o histórico do desenvolvimento dele, como é que foi toda aquela parte, né, do desmame, da amamentação, do desmame, do sono, da fralda, da alimentação, engatear, andar, falar. Então, tudo isso tem que ser apurado. Todo o histórico de saúde da criança tem que ser averiguado e anotado, né, catalogado todinho. A saúde da família também. A saúde familiar é muito importante saber os membros da família que também possuem algum tipo que possa ser levado em consideração ali para essa criança ter algum certo de limitação. O comportamento da criança mediante a sociedade, no meio da família, na escola, como ela se comporta. A parte que a criança tem da ludicidade na vida dela. Que momento essa criança tem para ludicidade? Essa criança só brinca? Essa criança só estuda? Essa criança tem muitas tarefas? Como é que é essa vida lúdica dessa criança? O histórico escolar dela. A bagagem escolar que ela tem. O que se relata dessa criança? Como eu falei, na educação infantil tem aquele relatório. E o fundamental já tem um relatório mais sucinto, rápido, né? Porém, existem aqueles alunos que necessitam de um relatório mais preciso. Então, possa ser que esse aluno tenha esse histórico mais preciso, né? E tudo que o aluno possa vir a ter, de empecilho na saúde dele, a gente também tem que estar anotando isso. Aí nós vamos fazer isso e vamos prosseguir com os tipos de testagens, né? Sondagens, aonde a gente vai estar vendo todo esse desenvolvimento e vamos ter os nossos questionários para toda essa parte do desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento motor. Nós podemos aplicar testes nessa criança para ver como é que está esse desenvolvimento. O desenvolvimento social dele, toda a parte da vida diária, como é que é a rotina dessa criança. Essa criança tem rotina? Não tem? Tudo de acordo com a idade. Então, nós vamos ver essa sondagem toda e vamos anotar, listar, né, como essa criança faz. E vamos fazer isso para todas as séries. Todas as séries vão ter que ser feito essa parte. E já na parte do currículo da grade escolar, nós vamos estar analisando a parte da linguagem, né, a parte da aritmética, da matemática, as relações, né, para estar verificando se aquela criança está com a capacidade ou não. Então, é muito importante. Então, nós vamos fazer esses relatórios, esses mini relatórios, né, para cada série. Então, vamos levar para a professora
tá auxiliando o nosso preenchimento. Então, a gente tem que verificar atitudes na linguagem que esse aluno tem que ter de acordo com a série, né? Como é que ele faz a reprodução, como é que ele faz a leitura silábica, como é que é o ritmo dele de pontuação, como é que é a fonética dele, como é que é o fonema, como ele articula, como é que se ele conhece o valor sonoro, se ele tem dificuldade de escrever bilhete, história, sequenciar, se ele usa acentuação, se não usa, se ele produz o texto ou não produz, se ele consegue seguir a história, né, sequenciada, se ele tem conhecimento do que é um plural, do que é um singular, do que é masculino, feminino, se ele reconhece os gêneros. Então, todo aquele conteúdo escolar vai estar discriminado de acordo com essa parte da linguagem, de acordo com o programa da escola. E toda a parte da matemática também vai estar lá, o raciocínio, o pensamento, se ele conhece os valores, se ele não conhece, se ele compreende problemas, se ele desenvolve a ideia de partir, repartir, igualar, se ele sabe ler gráficos, se ele usa a calculadora corretamente, se ele sabe operar as medidas, se ele conhece a relação do tempo, do espaço, né? Se ele agrupa, se ele classifica, se ele tem raciocínio, se ele sabe posição, se ele reconhece os símbolos. Então, tudo isso vai ser definido com esse relatório, tá? Então, é isso aí que é uma intervenção, um plano, isso que é uma sondagem, e lógico que você vai ter que fazer aquele seu relatório descrito também, né? Descrever em relação a esse aluno, a essa turma. Como a gente trabalha coletivamente, nós vamos estar falando da turma para a professora, né? E para a coordenação da escola, né? O neuropsicopedagogo, ele não vai trabalhar somente aquela criança. Ele vai trabalhar a criança na turma, né? E vai estar auxiliando. Então, ele vai estar auxiliando essa turma de acordo com o grau de dificuldade que eles apresentarem, tá bom? Tchauzinho!